Que privilégio, fechando a nossa semana Crescer Missionário, onde tivemos a oportunidade de ouvir tantos missionários. E agora temos a oportunidade de receber o pastor Milton Monte, gerente da nossa Junta de Missões Nacionais, o homem que cuida de tantos missionários espalhados pelo Brasil aí. E tem sido uma bênção. Pastor Milton, além de tudo, é um amigo nosso, amigo da IBB, e é um privilégio recebê-lo mais uma vez aqui, para pregar para a nossa igreja, trazer uma mensagem do Senhor para nós. Querido, vamos orar por ele? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Pai, pela vida do pastor Milton Monte, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através da vida dele, Pai. Tem sido um instrumento nas tuas mãos, e hoje está aqui para trazer a mensagem do Senhor para os nossos corações. Use-o, Pai, com poder, com autoridade, que a tua graça, Senhor, permeie as nossas vidas através da vida do teu filho, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, Silvani. Obrigado, meus irmãos, pela acolhida, por estar aqui, pela oportunidade. Muito obrigado em nome dos mais de 70 missionários que foram cuidados e que, com certeza, continuarão sendo cuidados por cada pequeno grupo. A gente sabe que tem que ser uma via de mão dupla, né? O missionário também tem que participar, mas imaginamos que muitos dos relacionamentos que começaram essa semana vão permanecer e abençoar a vida desses missionários. Eu gravei o nome de alguns. O PG do Murilo cuidou da Irislênia, nossa Leninha, que está grávida. A Irislênia, nossa missionária radical, nunca saiu da sua comunidade sertaneja nos arredores ali de Bom Jesus da Lapa. Uma menina que tem treinado muitos líderes e assim tem alcançado outras comunidades. Assim, as igrejas sertanejas estão se multiplicando. Os irmãos cuidaram dela, eu sei que o pequeno grupo deve estar abençoando a gravidez, o nascimento do bebê. E assim o nosso muito obrigado. Eu também anotei aqui que o PG do Fábio cuidou da Fabiola, recebeu a Fabiola, que com mais de 25 anos de Junta de Missões Nacionais, recebeu neste ano a incumbência do mais novo projeto, a gente chama de maluquice. Ano passado, uma das maluquices foi comprar uma carreta. Hoje essa carreta está numa cidade chamada de Joca Marques, no Piauí. Mas este ano, nós começamos um outro projeto, que já foi reconhecido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para a Causa de Refugiados como o projeto melhor e maior no Brasil, recebendo afegãos. A Fabiola que cuida dessa turma, o PG do Fábio, talvez outro PG recebeu ela nessa semana e cuidou dela. Tem sido um tempo de muito trabalho ali na Vila Minha Pátria. São 171 pessoas afegãs, mas aí os missionários e missões nacionais e missões mundiais, alguns voluntários, então a gente tem ali cerca de 200 pessoas, todos os dias, vivendo juntas, de fato numa espécie de vida comunitária. Tem sido um grande desafio, tem sido muito trabalho, mas que já tem rendido frutos. Há 2 semanas atrás, nós tivemos a primeira conversão, a primeira família afegã que se converteu. E se a gente já celebra quando uma alma se converte, neste caso, a gente celebra muito mais. Por quê? Porque as estatísticas hoje apontam que dentro de aproximadamente 25 anos, se nada do cenário mundial atual mudar, o cristianismo deixará de ser a maior religião. E quando a gente está falando de cristianismo, está falando de todo mundo no mesmo pacote. Sem pensar na doutrina da salvação. Todo mundo no mesmo pacote. Se nada mudar, em 25 anos o cristianismo será a religião segunda maior do mundo e o islamismo será a primeira. Então, ver um projeto como este, e ver os primeiros frutos, as primeiras conversões, ver uma família que já veio convertida, 12 anos de conversão, que nós já estamos pegando para treinar no Evangelho, para dar o curso de teologia, não que isso seja a coisa mais importante, mas habilitá-la, capacitá-la dentro do conhecimento do cristianismo, para que ela possa alcançar outros. Não serão missionários para brasileiros, serão missionários para povos muçulmanos. Então é uma grande oportunidade. O PG do Fábio teve o privilégio de receber a Fabiola e abençoá-la, e nós agradecemos, como também o PG do Geraldo recebeu o Sérgio. Que testemunho do Sérgio!
O Sérgio é conhecido aqui de Curitiba porque ele andou por Curitiba alguns anos atrás. Ele foi capa de revista como travesti na Europa. Depois que se converteu, foi preciso tirar o que ele tinha colocado, porque ele já não era mais um corpo masculino. Hoje, casado com a Miriam também deve ter entrado lá no pequeno grupo do Geraldo, e liderando, apoiando uma das frentes missionárias da Cristolândia de São Paulo. Temos a missão, que fica no meio da Cracolândia, e agora está difícil definir o que é Cracolândia, porque são 38 mil pessoas vivendo nas ruas de São Paulo. Quase todas envolvidas com drogas. Quase todas. 38 mil. Então, só a nossa missão não é suficiente. A gente tem outras missões que acolhem, que fazem o que nós chamamos de triagem, dá banho, comida, café, almoço, e aqueles que querem mudar, que acreditam que é possível mudar, porque é preciso entender que quem está hoje morando na rua não nasceu na rua e não está lá necessariamente por pobreza. A maioria dos que estão lá tinham profissões, tinham empregos, tinham negócios, tinham família. Foi uma escalada para baixo até chegar lá. Para a pessoa dormir naquele papelão, revirar uma lata de lixo, uma pessoa que antes era um médico, um engenheiro, antes era um trabalhador, para ela estar naquela condição, ela abriu mão da sua dignidade, ela abriu mão da sua cidadania, ela abriu mão de muita coisa, inclusive da fé, de que é possível mudar. Por isso, o slogan da Cristolândia é um lugar de esperança para uma nova vida, porque ele precisa voltar a acreditar que é possível mudar, sair de onde está. Os irmãos cuidaram do Sérgio essa semana, muito obrigado. Os irmãos também cuidaram do Douglas. Eu deixei o Douglas por último, dos 4 que separei, porque é sobre isso que eu quero falar hoje à noite, já que o Douglas é o exemplo típico de missionário. Enfermeiro, bacharel em enfermagem completa, que pega as suas 2 criancinhas, sua esposa, e diz, nós vamos deixar tudo, e vamos para a Amazônia. É o típico de missionário. Alguém que tinha uma carreira, que tinha uma direção, e que resolve abrir mão de tudo para fazer missões. Repito, é o típico de missionário. E eu queria pensar que cada um de nós também precisa ser um típico missionário. Precisamos mudar um pouco esse conceito. Ele não está nesse lugar do barco aqui, não. Estou vendo que tem umas imagens lá do barco, pode colocar aqui. Esse barco que os irmãos vão ver agora, é o barco que o pastor Fernando falou hoje nos cultos. É um barco novo, está sendo adquirido esta semana. Um barco de R$150 mil, que vai ser um barco para apoiar toda a região que a gente chama de Altos Solimões. A base vai ser a cidade de Porto Trombetas. Nos arredores de Porto Trombetas, nós temos 132 comunidades ribeirinhas, 32 comunidades indígenas e 12 quilombolas. E uma igreja para dar conta de tudo isso com 4 radicais. O sonho deles está sendo realizado essa semana, que é esse barco. O pastor Fernando de manhã falou que estava faltando 40 mil. Ele falou isso de manhã, mas ontem alguém tinha feito uma oferta de 5 mil e hoje à tarde eu recebi a notícia de mais uma oferta de 14. Então, simplificando, falta 20 mil e eu queria deixar esse desafio para a IBB, tá? Você, Vani. Queria considerar que o barco está comprado, que os 130 a gente vai fazer um negócio. Agora, terça-feira, vamos pagar 120 e mais 3 de 10. Estou considerando que a IBB vai arrumar essas 2 de 10, as 2 últimas de 10, vamos deixar com a IBB. Amém? Amém, muito bem. Mas pensando no Douglas, esse barco vai abençoar muita gente lá e vai receber caravanas. O Silvanil me apresentou missionários, alguns de vocês que vão para a Amazônia, que vão para o barco, precisam conhecer também a nossa carreta. Antes da gente comprar a segunda, tá? Nós estamos sonhando que, se Deus não mudar a direção, ano que vem a gente então adquire uma segunda carreta. A carreta, ela custa 1.200.000, porque ela é toda equipada para fazer muita coisa. Estamos sonhando com uma carreta rosa agora, que possa
fazer mamografia, que possa ser especializada na saúde da mulher. Você não imagina como o nosso sertão brasileiro precisa de uma carreta rosa. Como vai abençoar se a gente tiver essa carreta. Estamos sonhando, mas isso é para o ano que vem. Esse ano, Deus está nos abençoando, continuará abençoando para a glória dele. Mas eu queria pensar no Douglas. É o típico de missionário. Conclui a sua faculdade de enfermagem, casado, 2 filhos pequenos, tem o projeto de que aqueles 2 meninos possam crescer, possam estudar numa boa escola, possam seguir uma carreira qualquer que decidirem, e de repente Deus fala no coração e deixam tudo para ir morar numa comunidade que não tem internet. A escola vai ser a escola pública, que às vezes o professor vai uma vez por semana, ou que precisa pegar um barco para ir para outra escola, para outra comunidade onde tem uma escola melhor. Certamente, se o Douglas continuar naquela comunidade, quando as meninas precisarem entrar, no mínimo no ensino médio, no mínimo, vai precisar se afastar dos pais, morar em outra cidade para ter condições de estudo. É o típico de missionário. É o missionário que faz a gente criar ou crescer. Porque são pessoas que de fato precisam ser cuidadas, porque estão sacrificando muito. Serão recompensadas nesta vida e na próxima pelo Senhor. Mas estão sacrificando muito e nós queremos cuidar. Só que o Douglas, às vezes pode passar a ideia de que o papel dele é ir e o nosso papel é cuidar. E está tudo resolvido, a equação fechou. Ele vai, a gente cuida e a equação está fechada. Só que a gente precisa pensar que lá, naquele seu escritório de advocacia, não vai ser enviado nenhum missionário para lá. É você que está lá. A gente precisa pensar que naquele escritório de arquitetura, que atende pessoas que não serão alcançadas com um folheto distribuído na rua, não serão alcançadas por um Douglas, só serão alcançadas por você, que é o arquiteto que está atendendo aquelas pessoas, que vai entrar naquele condomínio. Nós precisamos pensar que lá naquela faculdade, onde você dirige uma pós-graduação, o Douglas não vai ser bem visto. Porque o Douglas é o estigma do cristão que não sonha em crescer, que não sonha em ganhar. Não é o estigma de quem está lá. Não é o conceito de quem está lá. É preciso a gente pensar, como a gente precisa de muitos Douglas. Esse barco vai precisar de um novo André Germana. A carreta, no próximo ano talvez, vai ter Carla e André, acho que é André, casal de dentistas que estão seguindo os passos de André Germana e vão ser os novos dentistas, o novo coordenador de todo o projeto envolvendo carreta, seja uma, seja 2, seja 3. Estão se organizando, criando uma espécie de pé de meia para deixar tudo. Embora a gente precise disso, e Deus vai continuar levantando pessoas assim. Eu queria pensar, baseado em Esther, que esse tipo de chamado, ele é a exceção. A regra é você que é advogado lá no seu escritório. É você que é arquiteto lá no seu escritório. É você professor lá na sua faculdade. É você em cima da sua moto entregando iFood. O chamado primeiro para cada um de nós é abençoarmos pessoas, salvando pessoas, apresentando o evangelho que salva. No livro de Esther, no capítulo 4, nós temos a mudança do pensamento de Esther. Eu sei que aqui os irmãos têm o Lidera Mulher, a Margarete, a Manu, eu sei que nós temos o Dongle é um grande parceiro nosso
em tentar levar essa mensagem de que todos nós temos chamado, e que é um chamado para ser empresário, é um chamado para ser professor, é um chamado para ser advogado, é um chamado para onde você está, você influenciar pessoas. Eu sei que isso pode ter sido muito discutido aqui, mas eu quero revisitar esse tema. Preciso entender que por mais que o livro de Esté seja geralmente ignorado, porque é só uma espécie de novelinha, ele tem uma das maiores tentações de toda a Bíblia. O tal Amã consegue do rei e paga por esse decreto do rei, capítulo 3, versículo 9, a quantia de 340 toneladas de prata. Ele consegue do rei um decreto para que todo judeu fosse morto. E preste bastante atenção, que nós teríamos ali um grande problema humanitário. Todos os judeus deviam somar naquela época talvez 3 milhões de pessoas. É o que está saindo do Afeganistão hoje, perto de 3 milhões de pessoas. É uma tragédia como essa. Mas é muito mais importante, além daquelas vidas que já seria uma grande tragédia, você entender que o plano de Amã pode ser um plano para aniquilar os judeus. Mas o plano de Satanás, por trás de Amã, ou usando Amã, é o plano para aniquilar o plano de salvação. Jesus seria, ou foi, descendente de judeus. Se não há mais judeus, e naquele tempo havia todas as condições para que o plano fosse executado, porque Assuero dominava sobre todo o mundo conhecido, os judeus estavam espalhados, todos em terras dominadas por Assuero. Os judeus, pelo seu monoteísmo, eram meio que discriminados, eram meio que reconhecidos em qualquer lugar do mundo. O monoteísmo não era prática comum, somente os judeus tinham monoteísmo. Era fácil identificar um judeu. O plano de Amã de matar todos os judeus, se tivesse sido executado, de fato, todos os judeus morreriam. E se todos os judeus morressem, nós não estaremos aqui hoje louvando e bendizendo ao Senhor. Talvez a gente não pense na seriedade do plano de Amã, porque era impossível esse plano se concretizar. Era impossível que Deus permitisse que o plano se concretizasse. Mas entenda que tudo foi feito para que o plano se executasse. Eu vou repetir a quantidade do capítulo 3, versículo 9. 340 toneladas de prata. Amã estava beneficiando o rei por aquele decreto. É muito dinheiro envolvido. E aí, no meio de tudo isso, Deus vai usar quem para mudar a coisa? Esté. Deus não vai usar um profeta como Elias. Deus não vai usar uma coisa diferente como Sansão. Deus não vai usar um profeta que não fazia milagres, mas que tinha coragem para pregar como João Batista. Que seriam opções muito mais óbvias, seriam opções mais fáceis da gente aceitar. Ele vai usar Esté, que é tão pequena para o problema, que quando o seu tio dá o recado para ela do que vai acontecer, a resposta dela no capítulo 4, versículo 11, é de que ela não poderia ir falar com o rei, porque ela estava há 30 dias sem falar com o rei, e ao tentar falar com o rei, ela corria o risco de morrer. Ela é a esposa do rei, mas tão sem significado, aquela função de esposa do rei, que ela sequer tem coragem de arriscar falar com ele. Ela poderia se aproximar do seu esposo, mas era tão vazia a sua função,
que qualquer soldado poderia matar a esposa do rei e nada aconteceria. Ela teme, ela diz que não vai fazer isso porque há 30 dias, capítulo 4, versículo 11, ela não fala com seu esposo. E então a gente chega num grande paradoxo. Nós estamos diante da maior tentação do Velho Testamento, que se o plano tivesse sido executado, não teria Novo Testamento. E quem vai resolver esse problema, quem Deus vai usar para resolver esse problema, é uma mulher numa posição vazia. Para mim, é a lição mais clara de toda a Bíblia do que argumentei desde o início. Todos nós temos um chamado e um papel a desenvolver onde nós estamos. Onde você está hoje? Independente se você está satisfeito ou não. Independente se você está buscando outras coisas, outros lugares, um crescimento, outras oportunidades. Independente disso, onde você está hoje, é onde Deus quer que você esteja hoje. Para uma missão que Ele tem para esse lugar hoje. Para que Esther pudesse estar nesta posição, aconteceram algumas coisas. Primeiro, Esther nasceu bonita, né, Tiago? Escolhe nascer bonita? Você gosta da sua aparência? Você escolheu essa sua aparência? A gente muda tanto, não é? Eu estou usando gel, porque eu não gosto do meu cabelo sem gel. A gente muda tanto, a gente não escolhe muita coisa. Esther, sem escolher, nasceu bonita. A Bíblia não diz quando, mas os pais de Esther morreram. E ela foi criada pelo seu tio. Não sabemos se os pais de Esther moravam na capital ou não, mas o fato de Esther ter sido criada pelo seu tio faz com que Esther seja levada para a capital ou cresça perto do palácio. Esther tem de alguma forma, alguma participação, porque quando é escolhida a esposa do rei, aquele que escolheria a mulher mais bonita, ele se agrada de Esther. Esther parecia que era simpática, não apenas bonita, atraente fisicamente, mas também parecia ser de uma companhia agradável. Ou seja, as amarguras da vida dela, todos os sofrimentos da vida dela, estar num país estranho, estar sendo criada por um tio, não ter a presença do pai, não ter a presença da mãe, não fez de Esther uma pessoa amarga. Tem a participação dela. Das coisas que ela não escolheu, tem coisas que ela escolheu não ser amarga. Mas ela está sendo criada pelo tio, que tem sim envolvimento com o palácio. Só que esse tio, e aí é a mensagem, a reflexão principal para nós hoje, ele recebe esse recado de Esther, de que ela não vai se envolver. Versículo 11 do capítulo 4, que já mencionei, ele recebe esse recado dela dizendo: tio, eu não vou falar com o rei, não. O meu conforto do palácio, eu não vou arriscar por causa de 3 milhões de pessoas, não. É muito duro o recado de Esther. Eu prefiro o meu conforto, porque a possibilidade de um soldado, do rei, permitir que a sua esposa morresse era muito pequena. Era insignificante. Existia na lei, mas era insignificante na prática. Esther está, na verdade, preferindo o seu conforto e não querendo correr riscos por causa de 3 milhões de pessoas. O Douglas pensou diferente. E a impressão que a gente tem é de que quem não faz como o Douglas fez, está preferindo conforto. Essa é a impressão que fica, não é? O Douglas é corajoso, abriu mão do conforto para ser missionário. Eu, você, nós, que não fomos, não tivemos coragem de abrir mão do conforto e preferimos ficar. Essa é a mensagem que a gente termina vivendo.
E a solução para ela é: não, você não preferiu o conforto. Você está no local que Deus quer que você esteja para fazer a diferença onde você está. Ok, se você não escolher ser o que Deus quer que você seja, sim, aí você vai estar escolhendo o conforto. Mas antes disso, você não está sendo menos que o Douglas, inferior a qualquer coisa, porque onde você está, você é chamado para agir. É isso que Mordecai diz, Deus diz através de Mordecai para Esther, principalmente o finalzinho do versículo 14. Mordecai manda 3 recados, mas o principal recado é o finalzinho do versículo 14. Esther, você já parou para pensar se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Você não escolheu ser bonita. Você não escolheu ser órfã. Você não escolheu nem casar com o rei. Ele que te obrigou. Você está num lugar bom, porque você é a rainha. Tudo bem que não tem, é uma função meio vazia, mas você é rainha, você tem segurança, você tem conforto. Se você tiver um filho, esse filho pode ser o novo rei. Você está numa posição boa, Esther. Mas ao mesmo tempo você está numa posição vazia. Porque não tem propósito. E o que diferencia, na verdade, o Douglas de você, advogado, por exemplo, não é o conforto. Porque pergunte para o Douglas se ele quer morar num apartamento de Curitiba, bem confortável, um apartamento de 170 metros, né? Pergunte se ele quer, ele vai dizer não. Pergunte para as filhas dele se elas querem sair daquele calor do Amazonas, daqueles pernilongos. Se elas sentem falta de fast food, se elas sentem falta de YouTube, que eles vão dizer, não, aqui é o lugar melhor do mundo, mais confortável. O que nos diferencia, eu estou colocando nós aqui, nós juntos no pacote, o que diferencia o que vai do que fica, não é o conforto, porque conforto é relativo. O que diferencia, o que faz com que o Douglas seja mais feliz que muitos de nós, é propósito. É sentido para a vida. Como disse um homem de muitas posses de Campinas, conversando com um missionário, ele disse, olha, eu só tenho dinheiro, não tenho mais nada. A minha vida é totalmente vazia. Tudo que eu tenho é dinheiro e mais nada. A ausência de propósito é o que faz toda a diferença. É o que dá ao Douglas a condição de estar no local que nós julgamos não ser confortável. Ele diz, eu não troco isso aqui por nada. Porque aqui eu cumpro o meu propósito. É o que faz a diferença na vida de Esther. Esther está no local bom, mas vazio, porque não tem propósito. E a pergunta de Mordecai para ela é, você já parou para pensar que foi para isso que você foi colocada? Esther então toma a atitude, que ela declara essa atitude no versículo 16, quando ela diz, eu vou falar com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer? Morri. Porque aí é fácil fazer a frase para você anotar. É muito melhor morrer por um propósito do que viver sem um. Nada, nem conforto, nem viagens, nem títulos, nem saldos em contas correntes substituem a força de um propósito. A pergunta para você, para todos nós é, como você vai usar quem você é, onde você está, para a glória de Deus?
sendo mais objetivo, nesta semana que começa hoje, começa a pensar em pessoas que não serão acessíveis a um Douglas, a um missionário, ao pastor Silvado, ao Silvanir, ao Tiago, ao Natal. Começa a pensar nesta semana em pessoas que só ouvirão o Evangelho se você falar. E você vai responder a pergunta de Esther: será se não foi para um tempo como este que você foi colocado lá? Comece a pensar no seu propósito. Isso independe da sua idade. O seu propósito tem tudo a ver com o que você gosta de fazer, porque foi Deus que fez você gostar dessas coisas. O seu propósito tem a ver com as suas experiências, elas formaram quem você é. Sejam boas, sejam ruins, traumas ou não, formaram você. E se você está hoje ouvindo essa palavra num templo, é porque você tem fé independente do que tenha acontecido na sua vida. Isso tudo, Deus quer usar para abençoar pessoas. Deus quer usar para falar com o rei, para falar com o porteiro, para falar com o vizinho, para falar com pessoas. É certo que o propósito vai muito além disso, tem muito mais coisas, mas no final das contas, eu estou lembrando de um grande patrono no Brasil. Ele era daqui dessa região, hoje ele é do ramo de soja, nos 3 estados, Bahia, Tocantins e Goiás. Ele oferta para diversos projetos missionários a quantia de 25 milhões de reais por ano. Ele diz: o que eu tenho dava para 5 gerações da minha família viver sem trabalhar, com o melhor que puder imaginar da terra. Quando eu visitei, eu perguntei: qual o seu sonho? Ele disse: primeiro, eu quero ser o maior doador do Brasil. Ele entendeu que ele queria ser missionário e não foi chamado, e Deus disse: eu não vou te levar para o campo. Está vendo tudo isso? E mostrou várias plantações, só uma visão mesmo. Coisa Batista não acredita, mas ele teve essa visão. Tá? Ele viu. Tá bom? E Deus o levou a ter realmente tantas fazendas de soja. E o que ele quer fazer cada vez mais. Sim, tem vários propósitos, vários. Mas tudo se resume em abençoar pessoas, em estar perto de pessoas. Você pode curvar a sua cabeça? Você já definiu o seu propósito? Você está com isso claro no seu coração? Talvez você seja esse estereótipo contrário do Douglas, que participa do crescer, participa de outras coisas, porque é uma forma de compensar não ter ido. É uma forma de compensar o conforto que você tem. Mas eu quero desafiar esse conceito e voltar à pergunta: você já descobriu o seu propósito? Já descobriu como usar a sua carreira, a sua profissão, os seus negócios, a sua experiência de vida para alcançar pessoas? Este ano o tema de missões nacionais é Só Jesus Cristo Salva. Uma mensagem que precisa ser proclamada em todos os lugares. E na maioria dos lugares, o conceito comum de missionário não vai ser eficiente. Precisa de pessoas como você. Para lá naquele escritório, naquele condomínio. Onde está? Falar com o rei, falar com os vizinhos,
falar com os colegas e com ousadia dizer: só Jesus Cristo salva. Você é missionário onde está? Você aceita ser missionário onde está? Como você vai agir sendo um missionário onde está? Faz a sua oração. Chamado e propósito não tem a ver com ir ou ficar. Chamado e propósito tem a ver com ser inteiramente disponível para Deus, onde quer que seja. Faça a sua oração. Eu espero que você esteja orando e dizendo: Senhor, eu não quero viver apenas sustentando ou orando. Eu não quero separar quem eu sou de segunda a sábado de quem eu sou no domingo. Eu quero viver no palácio, onde quer que seja, para o teu louvor, para alcançar pessoas. Pai, atende essas orações, Pai, e dá sabedoria a cada um para fazer o que precisa ser feito, administrar bem o tempo, de modo que pessoas sejam mais importantes que lucros ou coisas. Dá a cada um, ó Deus, a condição de exercer os seus dons onde estão. E que assim, ó Deus, esta igreja, o teu evangelho continue crescendo. Pai, nós queremos que haja uma reversão nessa linha. E que o cristianismo autêntico seja cada vez mais crescente. Ó Deus, isso só acontecerá, nós sabemos, quando cada um de nós for cristão de segunda a sábado, proclamando que só Jesus Cristo salva. É nesse nome tão precioso que nós oramos, Pai, que o teu povo ora. Amém.